Olá, ovelhas! Sejam bem-vindos a mais um Vida de Ovelha, esse podcast que é para edificar a sua vida e a sua fé. E hoje estamos com uma convidada super especial, Marilza Gomes. É um prazer tê-la aqui, poder ouvir um pouco da sua história, da sua vida com Deus. Obrigada. Para mim também é um prazer estar aqui. Eu começar parabenizando vocês por essa iniciativa de fazer um trabalho que pode edificar e levar boa palavra a tanta gente. Amém. Então, para começar, gostaria de saber, então, um personagem bíblico na qual você identifica. Personagem, tem várias situações na minha vida que às vezes eu me identifico com o personagem, mas para essa ocasião em que eu vou dar meu testemunho seria o cego de Jericó. Aquele homem que estava ali no caminho por onde Jesus ia passar, já tinha ouvido falar de Jesus, mas não o conhecia, sabia que ele era poderoso, mas não tinha um relacionamento com ele, e estava cego. E a partir do momento em que teve o encontro com Jesus, passou a vê-lo e a ver todas as outras coisas, seus olhos se abriram, né? Então, assim foi com a minha vida também. A partir do momento em que conheci Jesus E como como que meu foi? Salvador. Glória a Deus. E como que foi esse momento, assim? Quando foi? Olha, vou retroceder um pouquinho a esse momento da minha conversão propriamente dita. Eu era católica, praticante, ia à missa todos os domingos, participava do grupo de jovens da igreja e todos os rituais e quermesses, procissões e orações, eu estava sempre lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, 13 anos e 2 meses. Comecei a trabalhar e trabalhei durante 40 anos nesse mesmo lugar, era uma clínica de radioterapia. Então, dos 13 aos 53, eu trabalhei lá. Eu era, então, uma menina que não tinha nem tempo para fazer coisa errada, porque comecei a trabalhar muito cedo. No início, até, eu não via a hora de chegar sábado e domingo para eu brincar de boneca, porque naquela época as meninas de 13 anos ainda brincavam de boneca. Hoje não. Mas então, assim, eu fui uma menina, pelo meu temperamento e tudo, mas eu não dava trabalho para os meus pais se orgulhavam de mim, eu era uma menina bem comportadinha, bem certinha. E o tempo foi passando, eu conheci um rapaz com quem namorei, ficamos noivos, marcamos casamento, eu tinha 19 anos na época. Então, na Igreja Católica tem antes do casamento, os noivos têm que fazer um encontro de casais, onde tem palestras e ouvem experiências de outros casais com muito tempo de casado, psicólogos, médicos, tarará. E nós fomos, eu e meu noivo, fomos participar desse encontro. Nós, a essa altura, já estávamos com casa pronta, com casamento marcado no civil e na Tudo igreja, certo tudo já. certinho, faltavam 2 meses para o nosso casamento. E fomos a esse encontro e no final da tarde, porque é um evento que dura o dia todo, você come lá inclusive e tal, no final, voltando para casa, acabou o nosso casamento. Ele disse que estava com dúvidas se era aquilo. Então, Meu Deus. eu vou fazer uma pausa, porque, por coincidência, ontem nós fomos conhecer os pais da noiva do meu filho. Meu filho ficou Sim, noivo agora em julho, legal. nosso filho Lucas, o filho mais novo. Ele ficou noivo da Beatriz e eles estão assim apaixonados. É tão bom de ver, né? Essa fase é Sim. maravilhosa. E eles estão também há 2, 3 meses do casamento, né? Sim. Então eles estão vivendo esse amor intenso, essa coisa.
essa fase que eu vivia naquele momento. Então, para mim, foi uma desilusão, foi uma coisa. Imagina uma menina de 19 anos que aposta tudo numa coisa só e de repente aquele mundo desmorona, acaba. Então, eu achava, poxa, isso é muita injustiça. Deus foi muito cruel. Me tirar isso, não é? Como é que é? Como tirar o doce da boca de uma criança, né? E então eu fiquei muito chateada com Deus e e decepcionada por ele ter sido cruel comigo. E o tempo foi passando. Eu superei aquele momento grave ali, né? E o tempo foi curando, mas eu não voltei a ter aquela vontade de estar com Deus. Ficou chateada. Fiquei chateada. Aí, bom, eu tinha no meu trabalho, eu tinha uma pessoa que eu me aproximei muito dela, Ieda, o nome dela. Ela era uma moça solteira, bem mais velha que eu, né? Ela tinha outra experiência de vida e nós nos encontrávamos e conversávamos mais num momento de pausa para o café na clínica. E nós tomávamos café, fumávamos juntas, e ali era aquele nosso momento de conversar e tal. Eu falava da minha vida, ela falava sobre a vida dela. Ela tinha tido uma desilusão muito grande e ela estava muito mal, muito deprimida. A essa altura eu já tinha quase que superado já tinha passado assim a minha quanto dor. tempo? E ela então falando aquilo, eu sei que ela estava muito mal, muito mal. E a gente via a tristeza daquela menina. Certo dia ela chegou na clínica diferente. Quando eu a vi assim, nossa, ela tá bem, passou o final de semana bem, que bom, né? E louca para falar com ela na hora do intervalo, Pra saber o que aconteceu. Nós trabalhávamos em setores diferentes. Sim. Pra gente o que aconteceu, né? Você ficou melhor esse final de semana e tal. E na hora do nosso café, tomamos café juntas e tal. Ai, Marisa, eu não vou fumar mais. Não, por quê? Ai, você não sabe o que aconteceu comigo ontem. Aí contou que ela estava muito triste. Nós somos da cidade de Santo André. Ela é baiana, mas morava lá, na mesma cidade que eu. Ela estava assim, na estação de trem, e chorando muito sozinha, pensando numa maneira eficaz de tirar a própria vida. Então ela foi pegar um cigarro na bolsa e encontrou um papelzinho amassado. Ela pegou aquele papelzinho, desamassou e leu, era um folheto. E aí no verso do folheto, ela leu a mensagem, no verso do folheto tinha o endereço da igreja e ela por acaso estava nos fundos da igreja. Ela olhava para cima, assim, a estação de trem era aqui e mais assim para o alto, ela via o fundo, a parede de trás da igreja. É bem ali, eu vou lá. E foi. E eu ouvindo essa história, falei, não, fizeram lavagem cerebral nessa mulher, né? Como é que ela me chega assim? Ela sexta-feira estava deprimida e hoje ela não quer nem fumar mais, né? O que aconteceu? Aí ela disse para mim, Marilza, quando eu cheguei nessa igreja, o pastor falava sobre a minha vida. E assim, eu pensava, nossa, como é que ele sabe tudo isso que eu estou passando e tal? Então, olha, eu saí de lá, você nem imagina, saí diferente. E eu tô bem até agora. E eu, era mesmo, lavagem cerebral na minha amiga. Olha, eu vou fazer o seguinte, no que vem eu vou lá. Mas agora eu já sei que eles fazem lavagem cerebral, eu vou ficar, né? Vou Vai lá nos fundos,
perto da porta, no último banco e tal. Vou ficar só analisando o que é que eles falam lá, porque não é possível o que eles fizeram. Eu perdi, inclusive, minha amiga, fiquei a semana inteira sem poder fumar com ela. Vai que dá uma injeção, né? Prende numa cadeira elétrica, vai saber o que fizeram. E gostar dela, não fumou mais durante aquela semana, a partir daquela semana não fumou mais, perdi minha companheira de fumódromo, né? E aí, pronto. Na semana seguinte eu fui, não falei nada pra ninguém, fui lá, nem pra ela, né? Porque imagina, eu ia investigar o que tinham feito com ela. E eu fui lá na igreja, enfim, era um domingo, era o último dia de um congresso que estava tendo lá e tal. Aí eu fiquei, tinha muita música e tal, fiquei ouvindo quando o pastor começou a falar, ele falava sobre a minha vida. Ele falava sobre mim, parecia que alguém tinha dado meu prontuário para ele. E eu me achava assim muito boa pessoa. Enfim, eu era uma pessoa honesta, uma boa filha, uma boa colega, uma boa amiga, eu era boa em tudo. Eu nem precisava de um salvador. Eu me achava tão boa que eu realmente, salvador é para quem faz coisa errada e eu não faço. A Mas gente se convence mesmo disso, né? sim. Como pode? Daí, quando aquele pastor começou a falar, parecia que um holofote veio assim para dentro do meu coração e me mostrou quem eu era e que eu nem sabia que era. Entendeu? Uma pecadora miserável e perdida. Perdida. Por isso que eu me identifico com o cego de Jericó, porque eu estava ali perdida, cega, eu não via Jesus. E ele me mostrou a necessidade que eu tinha dele, Sim. de tê-lo comigo. Ali eu entendi, sabe, hoje eu sou mãe, entendo muito mais, porque a gente como mãe, às vezes é preciso falar muitas vezes não pro filho. Porque você sabe que o que ele está pedindo não será bom para ele, e sabe, ou ele vai se machucar, ou é perigoso, ou qualquer coisa, e você acaba desagradando o filho. O filho chora, esperneia, e resmunga, porque você não quer dar aquilo que você sabe que vai prejudicar. E eu vi Jesus, Deus, na minha história, como sendo aquele pai cuidadoso que fala assim: filha, eu sei que você quer muito isso. Não vai ser bom para você. Eu tenho algo melhor para você. E agora você vai chorar, espernear, E agora também ficar você vai brava encher. E agora seu comigo. marido ouvindo isso vai ficar. Tinha algo melhor. Agora ele Exatamente. vai ficar se achando. Realmente é. E assim, Deus tinha mesmo algo muito melhor para mim. Eu não sei como seria, como teria sido minha Sim. vida, não sei. Mas Deus tinha algo muito bom para mim. Eu não vejo a minha vida como ser melhor do que a vida que eu tenho, que eu tive. Essa semana que passou, nós fizemos 42 anos de Olha, casados, glória a eu e o Deus. Enéas. Então, o Enéas apareceu algum tempo depois na minha vida e assim, aí eu vi, uau, me ama mesmo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tirou o doce da minha boca e me deu uma barra de chocolate, né? Você tirou um pirulito e me Sim, deu sim. algo muito melhor. Eu não digo isso em termos assim é, financeiros nem nada. A gente tem coisas que só o Senhor pode nos dar. Família que nós constituímos, os filhos. Eu tenho dois filhos, nós temos dois filhos, e um deles é missionário, é casado com a Bibiana, é o Enéas Júnior. Casado com a Bibiana, nós temos 3 netinhos que nasceram no campo missionário em Moçambique. E temos agora o Lucas, que está também se preparando para casar, foi o que eu até usei a ilustração dele no início. Então, assim, olhando para tudo isso, eu vejo como Deus é maravilhoso, Sim. né? Então, Deus
me deu muito mais do que eu mereço, a família maravilhosa e principalmente ele fazer parte da minha família, isso é que para mim é importante, né? Então, por tudo isso eu dou glórias a Deus e sei que sem ele eu não teria superado e não teria como a quem agradecer, porque eu teria continuado cega, né? Sim. Então eu hoje sei quem é Jesus e quem é Deus e o que ele fez na minha vida. Então foi É. maravilhoso. E é muito importante o testemunho da sua amiga, né? Porque imagina que ela poderia ter ido na igreja e entrado por Impressionante. um ouvido, saído pelo outro e continuasse. Ela ia continuar a vida e nada. Mas Uhum. como ela ali tomou realmente uma decisão, teve realmente um encontro verdadeiro com Eu Jesus, que impactou percebi, na sua vida, imagina, na sua sim, vida, na sua família, e hoje através da exatamente. vida do seu filho, quantas vidas. Então, e é através de um panfleto, né? Exatamente. Então, um panfleto, quantas Exatamente. vidas Ela que. morreu sem saber, porque ela teve um câncer, depois e faleceu, mas ela foi uma missionária desde o primeiro dia. Então assim, essa coisa de você entregar um folheto é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela deve ter amassado e ficado constrangida em jogar no chão e enfiou na bolsa, mas no momento Deus fez ela pegar aquele papelzinho amassado que já trouxe uma mensagem e ela teve o desejo de conhecer, né? De conhecer esse Deus melhor. E assim, eu fui a primeira pessoa. No início foi difícil, porque como eu era católica praticante, então assim, o fato de eu não ir mais à igreja, de eu parar com acender vela, rezar para santo e fazer novena e aquelas coisas, isso para uma família católica eu estava traindo, não é? A nossa E fé. quando que veio esse entendimento? Porque até então tinha Jesus também na Igreja Católica. Sim. E você foi ali e conheceu Jesus. E quando veio esse entendimento do que você estava fazendo não agradava a Deus? Quando Hum, veio assim? imediatamente, Sim. sabe? Assim como a minha amiga falou assim, olha, a partir de hoje eu não vou fumar mais. Ninguém falou para ela, não houve tempo, não houve um discipulado, não houve ninguém falando, olha, você foi lá na frente, aceitou Jesus, levantou sua mão e agora, de agora em diante, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e deve passar a fazer isso. Não houve isso, entende? Então, assim, eu simplesmente deixei, Espírito né? Santo, né? O Espírito Santo é que faz isso com a gente. E a gente não tem explicação, entende? Não, não foi assim, eu fiz, depois me arrependi de ter feito. Não, eu simplesmente não fiz mais, né? Então isso trouxe assim, minha avó ficou muito preocupada, foi conversar com o padre, e enfim, eu tava assim, e eu tinha tanta sede que eu queria comer a palavra, porque aquilo não era acessível. Eu me contentava com aquela palavra que eu ouvia na missa, que era sempre a mesma, era meio que uma decoreba, né? Então, uma passagem falada assim, sabe, o padre falava uma coisa, a igreja coisa, sabe, trechos da Uhum. Bíblia, mas aquilo eram só palavras. Aquela palavra não era viva, não entrava no meu coração. E eu tinha sede, eu era sincera com Deus, só não sabia o que é que eu queria encontrar, o que é que, sabe? Então, foi assim, naturalmente. E aí, inclusive, a família foi observando, né? Houve diferença. Eu achava que eu era certinha, mas fiquei Uhum. melhor ainda depois. Testemunho vivo, né? E eu tinha assim uma sede de conhecer a Deus. Essa minha amiga mudou-se para uma cidade assim próxima à que eu morava, né? E como eu disse no início, ela era mais velha que eu, ela tinha um estilo de vida diferente. Por exemplo, ela morava sozinha. Quando ela namorava, o namorado já ia para casa dela, entendeu? Então, era diferente do meu estilo de vida. Então, Sim. nós não compartilhávamos isso, não saíamos juntas, nada.
E nos convertemos com uma semana de diferença uma da outra, as Sim. duas sedentas. Gente. Aí ela passava a fazer vigília de oração na casa dela, em Mauá, que é uma cidade assim bem complicadinha, né? Eu saía de Santo André e ia para Mauá passar a noite com ela. Então, assim, na cabeça do meu pai, ele dizia, não, Fizeram a a Ieda lavagem não é, cerebral. não, a Ieda não é companhia, não era companhia para mim, para eu sair na sexta-feira à noite, ir para casa dela e voltar no sábado de manhã. Então, esse negócio de ficar orando, né? Conta outra. Mas era isso que a gente fazia. Aí Gente. depois a minha família viu a diferença, tanto em mim quanto nela. Aquela pessoa que não era para mim, não era para minha amizade, entendeu? Passou a ser a minha companheira, assim, porque tínhamos sede, queríamos crescer juntas. Então foi maravilhosa. A vida da Ieda, na minha vida, foi preciosa. Crescemos juntas e conhecemos melhor ao Senhor juntas. E graças a isso, é como você falou, a minha família, né? Hoje, meus irmãos, meus sobrinhos, minha mãe, todos conheceram a Jesus porque eu dei o primeiro passo e viram que, olha, né? Então eu fui a primeira pessoa, não foi fácil, né? Na minha família não foi fácil, foi uma mudança muito drástica para eles, mas depois eles passaram a ver que era o caminho, né? E aí depois então conheceu o Aí eu Enéas. conheci o E o Enéas já Enéas. era cristão também. O Enéas nasceu numa família cristã, o pai dele era fundador da igreja, cresceu, e assim, as nossas igrejas, eu nessa igreja que era lá nos fundos, que a minha amiga viu os fundos dela, era bem pertinho da igreja do Enéas. E eu, assim, no início não queria relacionamento nenhum, né? Tava muito bem com os meus amigos. Eu cantava num conjunto da igreja, a gente fazia muita coisa juntas, tal. E o Enéas conhecia a secretária da igreja e tal. Então ele, às vezes ele ia trocar material, porque ele era professor de escola dominical, trocar material com o pessoal da igreja lá. Ele conhecia muita gente da igreja, mas eu não o conhecia, nunca tinha visto. E uma vez nós fomos a Santos, porque estava atracado o navio Doulos. É um navio missionário, navio biblioteca, né? Missionária, e para nos portos e, enfim, evangeliza e abre para visitação e tem Sim. muita literatura e tal. Então, os jovens da igreja se organizaram para ir, alugamos ônibus e tal, e fomos. Eu fui com a minha turma lá nos fundos do ônibus, cantando, aquela coisa, e Enéas ficou lá na frente, que também não tinha visto que ele estava lá, enfim, não tinha percebido ele, e ele já vinha assim, me observando, né? Era curioso porque, assim, no navio, eu às vezes pegava um livro assim e tal, e ele ficava do outro lado da prateleira observando que livro que eu pegava, aí eu colocava, aí eu saía e ele ia lá ver Ai, que meu livro, Deus. assim, aquela coisa. Então, assim, foi muito. Ele contando, porque eu não lembro Sim. de nada disso, não percebi Ele né, estava que ele estava me seguindo, me espiondando o terreno, espionando, né? parece coisa de. E numa certa altura eu fui a um acampamento de carnaval com os jovens da igreja e tal, e chegamos no domingo lá, um pouco antes do culto, e ele tinha ido ao culto da Batista eu, eu era da primeira igreja batista de Santo André, e ele era da igreja metodista, bem próximo, assim, poucas quadras de distância. E eu cheguei com os jovens, né, do acampamento, fui ao culto, e aí na saída eu com aquela mala, né, as coisas, travesseiro e tal, e eu não tinha carro, ia de ônibus para casa. Aí um rapaz veio e falou comigo, olha,
posso te oferecer uma carona, tal? Falei, só um minutinho, por favor. Aí eu fui falar com umas amigas, falei, gente, tem um rapaz ali, tá me oferecendo carona, mas eu nunca vi, não conheço, vocês conhecem aquele ali e tal. Aí minha amiga, tá com Bíblia embaixo. Pode ir, ele é Tá com crente. Bíblia. Ele tá com a Bíblia, é crente, pode ir. Ai, Aí Jesus. pronto. Aceitei a boleia, a carona. E fomos conversando, eu tinha muita coisa para falar, ele falava muita coisa. Para quando eu vejo, ele estaciona na frente da minha casa, sem eu falar onde eu morava. Eu esqueci de falar, e aquela coisa, conversando, conversando, ele parou na frente da minha casa. Eu digo hoje que nos dias atuais, isso é assédio, né? Eu podia ter denunciado. Olha, eu ia ficar com medo. Olha, Como assim? gente, como Ou é assim ele profeta? sabe? Como ele sabe onde eu moro? Esse cara anda me seguindo. E era mesmo. Ele passava em frente à minha casa, porque ele era amigo da secretária. A secretária mostrou minha ficha para ele. Porque a igreja é muito organizada e tem ficha com foto, endereço, onde a pessoa estuda, sabia onde eu estudava, faculdade, enfim, sabia tudo de mim. E eu não sabia nada dele, nem sabia que ele existia. E ali a gente começou uma amizade e logo a gente começou a namorar. Em pouco tempo a gente se casou. E aí Deus restituiu, né, através do Enéas, restituiu aquilo que eu achava que tinha perdido. Hoje é assim, eu não troco essa minha vida por outra. Sim. Pelas coisas que eu vejo, o que a gente construiu de família, né? Os filhos, os netos, é uma vida que eu não poderia pedir a Deus uma coisa melhor. É isso. É É muito, isso. muito interessante, né? Desde o começo, a questão do panfleto, né? E também eu queria entender, não, depois a gente precisa conversar com o senhor Enéas. Como que pode? Ele então, ele investiu mesmo ali Foi, tempo, menina. né? Ainda bem que eu não fiquei sabendo, senão eu teria denunciado mesmo. Gente, esse Tem um cara, homem me seguindo. ele tem problema, mas Mas com certeza ele também estava orando, né? Com certeza. teve um culto de jovens os jovens que dirigiram o culto, então eu tive uma participação lá, e ele disse que foi aí que ele viu e alguma coisa Sim, aconteceu lá, pronto, aí ele começou sim. a me seguir, a saber as coisas que eu fazia, ou saber onde eu morava e tudo mais, né? Pegou informações e tudo isso. Sim. E depois, né, já com os filhos grandes, tinha me contado de uma parte do testemunho do seu filho, né? Espero que um dia ele possa vir aqui, o Enéas Júnior, não é? Sim. Mas contou uma situação muito interessante, né? Interessante. Muito Eu não tive interessante. tempo de te mostrar antes, mas essa Sim. é uma planilha que ele Sim. fez com 6 anos de Mostrar rapidinho, acho antecedência. que não dá. É só pra ver, tipo, que é bem organizado, não é? Aham, foi quando meu filho mais velho, ele foi para o seminário, fez 5 anos de seminário Palavra da Vida. Só que no primeiro ano, Deus já o chamou para o ministério, um ministério muito específico, para ele ser missionário em Moçambique. Então, isso foi um trabalho de classe que um professor deu para todos os alunos, que eles deviam fazer um planejamento, uma planilha para 6 anos, os próximos 6 anos. E dali cada um fez o que ele aprouve fazer. Sim. E no caso do meu filho, Deus levou muito a sério o que ele fez, porque disso tudo que ele colocou aqui, só teve um item que não se cumpriu. Só que quando ele me apresentou a mim e ao pai dele, né? Essa planilha, era só uma sulfite assim. E eu disse, mas como? Como? Aqui está dizendo que você daqui a 6 anos vai ser missionário em Moçambique. Como é que isso vai ser possível? Quem vai te sustentar? Eu não sei se a gente vai ter condição de te sustentar. A clínica que eu trabalhava estava
não estava num bom momento, estava precisando investir em equipamentos e tudo mais, estava indo de mal a pior, vamos dizer. E eu falei, eu não sei se eu vou ter condição de sustentar eu e o papai. E o Enéas estava no início da carreira dele como engenheiro, porque ele voltou a estudar já depois que a gente se casou e ele ficou um tempo desempregado por causa de plano Collor e tal. Então a gente achou que ele devia voltar a estudar para começar. Então a gente estava num momento assim que não dava para ter certeza de que, né, daí a algum tempo a gente podia ajudar no sustento do nosso filho. E a resposta do meu filho foi assim um soco no meu estômago, porque eu crente falar, duvidar de um chamado de Deus, eu falei, Sim. como? Como você quer ser missionário em Moçambique? Quem vai te sustentar? A gente talvez nem possa te sustentar. Ele disse, mãe, eu não dependo de vocês, de Deus que me chamou. Foi duro, foi difícil. E, bom, ficamos assim, sem falarmos muito sobre isso aqui e tal. Eu nem tinha essa planilha, né? Nem sabia onde é que estava e tal. Porque na época que meu filho estudou, ele não tinha laptop, tablet, era um computador em casa que ele tinha, só que ele passava a semana toda no seminário, ele era interno, ele só vinha para o ministério na igreja nos finais de semana. E Sim. ali que ele fazia Aí outro dia eu mexendo no computador, achei lá aquela planilha, planejamento estratégico. Já tinha passado um tempo que eu tinha tido aquela conversa com ele. E aí eu olhei aquilo e falei, uau, isso já aconteceu. Aí comecei a ticar assim, nossa, Sim. eu dei um zoom, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, isso está acontecendo. Aí, sabe assim, Sim. eu tive aquela sensação assim, poxa, eu não acreditei, era Deus desde o início e eu duvidei desse chamado, né? Só pode ser Deus, Deus está nesse negócio, está levando Sim. a sério esse Sim. negócio. E assim foi nos anos todos seguintes. Essa planilha, ela tem o ano e ela tem as áreas da vida: ministério, vida afetiva, vida acadêmica e a relação com a organização Palavra da Vida, onde ele estudava, né? E só para dar um exemplo, na vida afetiva, ele previa aqui o namoro, noivado, a ida namoro e a ida dela para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. A volta dela, noivado, Gente. casamento. Bibiana faz um curso de um ano, Projeto Marcos. Casado, Bibiana faz o terceiro ano de jornalismo. Casado, Bibiana conclui a faculdade de jornalismo. Ter o primeiro filho, adaptação familiar ao campo missionário. Isso, para quem vê isso aqui, fala, isso aqui foi escrito à medida em que foi acontecendo. Não, foi escrito com 6 anos de antecedência até o último. Então ele escreveu aqui para o ano seguinte, a viagem dela e o namoro, a volta dela para o outro ano, a volta e o noivado, para o outro ano, o casamento. É uma coisa que, gente, se eu não soubesse que Sim. isso aqui tinha, se eu não tivesse visto, eu diria, não, isso aqui foi escrito à medida em que foi acontecendo, né? Porque a gente não tem condição de prever ou de fazer um planejamento tão assim a longo prazo. Principalmente porque quem escreveu tinha 18 anos na época. Não tinha nem noção do que era Ele a vida. escreveu até os 25. Gente. Ó, 2024, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Culminando com a ida para o campo missionário Moçambique. Bem específico, né? E ele foi em março de 2010 para Moçambique. Ele já casado com a minha nora. Então, assim, não há nada que Deus não possa fazer. E quando você coloca o seu coração a serviço, à disposição do Senhor,
Ele usa. Levou isso muito a sério. Agora, uma coisa curiosa, o professor que deu esse trabalho para os alunos era um homem já maduro, ele tem a minha idade, minha e do meu marido. Ele era professor no seminário, ele era pastor de uma igreja lá em Atibaia, onde nós moramos. Ele era pastor há 22 anos na igreja congregacional de Atibaia, uma igreja que o amava, crescia, e estava tudo bem. Ele era professor e pastor, estava ótimo. Tinha 3 filhas solteiras. E uma vez um casal da igreja pediu apoio da igreja porque eles estavam sentindo chamado para ir para Moçambique. Aí o pastor falou: apoiamos, claro, só que eu quero ir com você, quero ver como é o campo missionário, ver o que vocês vão fazer. E, resumindo um pouco, esse casal chegou à conclusão de que não era isso que eles queriam, e não tinham certeza se era Moçambique. Então, não tem problema, vamos voltar, vocês continuem orando, Senhor. Se vocês têm esse desejo de servir, o Senhor vai mostrar um campo para vocês, enfim, voltaram. E esse pastor já voltou assim com o coração ardendo, porque ele foi a Moçambique, conheceu a necessidade, viu o povo, mais ou menos o estilo de vida, como eles tinham necessidade do Senhor lá. Há muito sincretismo, há muita necessidade, há muitas igrejas e o povo aceita tudo. Então, a fé é muito rasa, desde os pastores. Eles não se aprofundam, então tudo que é bom, que alguém chega lá oferecendo, eles querem. Então agrega ao que eles já têm. Então as religiões tradicionais, enfim, Acaba aquele misturando sincretismo todo, tudo que é bom, eu quero. Ele viu essa necessidade, voltou assim. São 3 pontos. É o ponto do meu filho que teve esse chamado e que não tinha uma agência missionária, não tinha. Como é que um jovem casal vai Ele para tinha fé. Moçambique? Tinha fé. Aí o professor dele, que teve essa experiência, foi para Moçambique e tal. Não tinha nada, nenhum planejamento para Moçambique que pudesse incluir essas 2 famílias, não é? Então, a organização Palavra da Vida fez uma reunião, porque eles já existiam em 60 países no mundo. Então, a direção mundial desses países onde eles existiam se reuniu e, olha, vamos traçar um projeto para 2010 para nós alcançarmos 100 países no mundo, dos quais que seja na África e que fale a língua portuguesa. Isso não teve participação do meu filho, nem desse professor, foi a organização onde meu filho estudou e onde esse professor trabalhava como professor. Sim. Ninguém sabia disso, disso aqui, do pastor que estava com o coração queimando por Moçambique. Aí eles foram, a organização foi sondar os países de língua portuguesa. Foram para Cabo Verde, não rolou. Angola, parecia que não. Moçambique, em Moçambique. Então, isso só passou a fazer sentido a partir daí, porque a organização, olha, nós vamos mandar missionários para Moçambique. Então você vê a mão de Deus assim, movendo. Sim. Sabe, marionete, movendo a vida do meu filho, começou trabalhando 6 anos antes, com o desafio que esse professor fez e depois acabou fazendo parte disso. Então, pronto, em 2009, esse pastor foi para Moçambique em setembro. Não tinha nada, não tinha escritório, não tinha. Ele alugou um apartamento, foi procurar sala, ninguém conhecia, enfim, um trabalho do zero. Meses depois o meu filho foi e começaram o trabalho lá.
Então eu vejo assim que às vezes uma coisa que acontece com a gente aqui, a gente não entende, não tem muita razão de ser, Sim. mas Deus está ali trabalhando, movendo as peças. Por um dia aquilo vai fazer sentido, né? Um dia você vai entender por que que aconteceu assim, por que do chamado, por quê. E hoje a equipe tem, eu não sei agora precisamente, porque eu achei até que nem ia falar sobre isso. Quantas famílias eles têm lá trabalhando, se preparando agora mesmo, de tempos em tempos, famílias vêm para se preparar, vêm não, vão para o Brasil se preparar, passam 2 anos no seminário para se alinharem, Sim. para começarem a fazer parte da equipe, e é um trabalho assim maravilhoso. Essa organização Palavra da Vida não é uma igreja, não é uma denominação, é uma organização que trabalha em apoio às igrejas, preparando líderes, pastores, líderes de casais, líderes de jovens. Então, eles equipam essas pessoas para servirem melhor em suas igrejas. Então, não rouba membro que de legal, igreja, que entendeu? legal. É uma coisa Não é mesmo uma para o reino de concorrência, Deus, é né? para o reino. Que legal. É muito respeitada, muito conhecida. Então, é isso. Eu louvo a Deus pelo chamado que meu filho teve, por poder testemunhar isso, né? Porque isso aconteceu na minha família, eu vi outras famílias sendo envolvidas nesse projeto, e esse é um pequeno projeto que Deus fez ali, e Sim. tantos outros Deus tem feito no mundo todo, e não é? Para o reino dele. Então, desde que ele encontre pessoas dispostas, né, a servi-lo. E o que seria servir? Nada mais é do que falar o que Deus fez em sua própria vida, né? Então é fazer isso que vocês estão fazendo, né? Levar o testemunho, porque, poxa, isso não pode ficar só pra gente, Sim. né? Que nem a gente já se falou tantas vezes, né? E a gente nunca tinha entrado, só fomos entrar nesse assunto quando surgiu mesmo o convite, não é? Exato. Ou seja, um testemunho tão legal, e até mesmo seu testemunho de encontro com Jesus, né? Sim. Testemunho assim, eu acho muito legal nos testemunhos que é sempre uma história ímpar. É sempre uma história única, não importa. Pode ser parecido com algum, ou em algum ponto, mas é sempre uma história única, É né? verdade. E sempre, quando se trata de Jesus, com um final feliz, Sim. né? Então, assim, essa é a melhor parte. Pode acontecer o que for, mas no final, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. É verdade, né? é verdade. É muito bom. Graças a Deus, eu só posso louvar a Deus por tudo, coisas que Ele tem feito ainda na minha vida, testemunhar, ver a mão dele sempre ali, presente. É isso. Glória a Deus e muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado, por ter contado e também quero agradecer pela sua participação quando foi ano passado, não é? No culto das mulheres, que ensinou sobre organização. Então eu vou contar esse testemunho. Quase toda semana que era minha folga, eu tirava tudo do guarda-roupa, quase toda semana tirava tudo do guarda-roupa e organizava o guarda-roupa inteiro. Tá. Porque o jeito que eu dobrava não se mantinha muito tempo. Porque eu dobrava daquele jeito assim, tradicional. Normal. E depois que eu aprendi aquele jeito de dobrar, de encaixar uma roupa na outra, olha, acho que é a segunda vez que eu tiro férias, não preciso colocar tudo pra baixo pra fazer de novo, não. É tipo, organizo, reorganizo, mas coisas pontuais. Tipo, já tem ali uma parte que eu preciso organizar, mas é uma coisa pontual, não preciso tirar tudo. Então, agregou, ganhei tempo. É muito prático, é muito prático. E depois que a gente começa, a gente não para mais, sabe? Assim, porque vira um hábito. E a gente ganha tempo. Sim, isso é maravilhoso. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer por ter vindo e também por ter
ensinado as mulheres Obrigada. ali, e eu, né, não sei se alguma já sabia, eu sei que eu não sabia, e foi muito edificante. Tá E aí, bom. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e você e seu marido Gustavo. E quero parabenizar mesmo vocês por esse trabalho tão importante, tão edificante. Obrigada. amém, amém, obrigada. Então, até a próxima. Tchau, tchau.